pessoal, tudo bem? Estamos aí de novo, uma nova aula. Hoje o assunto da nossa aula vai ser permissões. Nós vamos trabalhar, conversar um pouco sobre como que o Android trabalha com permissões e vamos entender também a forma correta de fazer a solicitação de permissões. Então vamos começar olhando a documentação mais completa que a gente pode ter, que fala de permissões, que é o próprio Android, tá? O site da Developers, eu acho que é a nossa fonte mais confiável aí de informações a respeito do assunto e a mais atualizada, com certeza, tá? É importante que vocês tenham ciência que o objetivo de permissão, tá, as permissões dos aplicativos, é a privacidade do usuário Android. Então, os desenvolvedores Android não estão preocupados com o funcionamento do seu aplicativo. Eles estão preocupados com a privacidade do usuário, tá? Então, isso é muito importante que fique bem claro para todos que o usuário tem a sua privacidade respeitada e aí tem algumas classificações de permissão, algumas coisas que a gente tem que considerar a respeito das permissões no nosso dia a dia, tá? E para que a gente precisa de permissão? Tá? Para usar os recursos do dispositivo. Mas o usuário está instalando lá, ele quer o meu aplicativo. Não necessariamente. Ele pode querer seu aplicativo, mas o custo, tá, entre aspas, aí daquilo que ele vai fornecer para você não é interessante. Tá? Tudo tem um certo contrapartida. Por exemplo, a gente tem o WhatsApp, que é muito popular, que ele demanda permissões de acesso a contatos. O que o WhatsApp faz com os contatos? Nós acreditamos que o WhatsApp simplesmente utiliza os contatos do dispositivo para fazer as mensagens de texto, de voz, a troca de mensagens que nós utilizamos. Mas, tendo permissão de acessar os nossos contatos, o aplicativo pode fazer o que quiser com nossos contatos. Tá? Então, por isso que essa é uma questão bem crítica e bem importante para a gente manter em mente. Tá? E aí a gente precisa de permissão para tudo. Permissão para acessar contatos, permissão para fazer chamada, permissão com SMS, permissão para câmera, permissão para internet. E aí vai, tudo que a gente vai usar que não seja assim uma programação simples do dispositivo, que usa algum recurso do dispositivo, demanda que seja fornecida permissões. Tá? As permissões, em geral, elas estão obrigatoriamente no manifest. Tá? A gente vai ver um exemplo que eu trouxe para daqui a pouquinho. E aí a gente indica a permissão que a gente quer do usuário. Por exemplo, o exemplo que a Developers traz para a gente aqui é a permissão para enviar SMS. Tá? Então, lá no manifest, tem que deixar bem claro no manifest que o aplicativo utiliza a permissão de enviar mensagens por SMS. Tá? Tem aí algumas permissões que ele classifica como perigosas. Algumas permissões são dadas facilmente, sem nenhum problema. Por outro lado, outras permissões são um pouco mais rigorosas. Tá? E aí, o usuário pode fornecer ou não uma permissão. Tá? E tem uma mudança importante que aconteceu, que eu vou mostrar na prática para vocês, com o Android 6, tá? Com o Marshmallow, que é a partir da API 23, que teve uma mudança onde deu mais liberdade ao usuário de decidir o que ele quer. Tá? E a gente vai ver isso na prática rapidinho. Tá? Então, deixa eu mudar de tela aqui para a gente conseguir visualizar essa diferença. Tá? Aí eu trouxe aqui, estou com dois dispositivos.
O primeiro dispositivo aqui, que vocês estão vendo à esquerda, ele é um Android Lollipop, tá? API 22, tá? Android 5. Então vocês podem olhar que é uma diferença não tanto assim no visual, mas já tem recursos diferentes, tá? Quem tem teve o Android 5 consegue visualizar uma interface mais customizada, mais nessa linha. Quem tem o Android 6 para frente, esse outro dispositivo da direita, ele é um Oreo, tá? Já é o API 26 com Android 8, tá? Então já muda a forma de apresentação, tá? Não tem aqui, por exemplo, o clique para cima, só no botão, tá? Os aplicativos, a forma de rolagem dos aplicativos aqui já muda, tá? Lembrando que aqui a gente está só no padrão, tá? No SO padrão fornecido aqui. O que acontece? Tá? Se a gente tiver qualquer aplicativo que eu for instalar num desses dispositivos aqui, ele vai solicitar permissões, tá? Quem teve o Android até a versão 5, lembra que lá na hora de instalar o aplicativo vinha uma lista de permissões e vocês tinham que fornecer. Eu preparei um aplicativo aqui para gente, que eu quero simplesmente mostrar para vocês. É o seguinte: eu preparei aqui, não vou entrar em detalhes agora, a gente vai rodar o mesmo aplicativo no Nexus API 22, eu vou dar um play nele aqui, tá? Já vou voltar lá nos dois dispositivos para que vocês visualizem. E vou também dar um play no API 26 do mesmo aplicativo, tá? Então, já está rodando, aí eu vou voltar aqui nos dois aplicativos para a gente entender a diferença, tá? No da esquerda, nós temos aqui o aplicativo Permissões, tá? É um aplicativo simples, ele não tem funcionalidade nenhuma. E no 6 aqui também o mesmo aplicativo, é o mesmo código rodando nos dois. O que aconteceu? O que tem de diferente nesses aplicativos? Tá? Se eu vier aqui nas configurações, no Android 5, tá? Eu vou entrar lá nos aplicativos, Settings, Apps, tá? O aplicativo Permissões, olha aqui, ó, ele está lá, o total que ele está usando, etc, dados e permissões. Automaticamente, esse aplicativo aqui já tem todas essas permissões aqui. Nós vamos ver como que elas foram inseridas. Isso aqui está no Manifest. No momento em que eu instalei o aplicativo, eu concordei com tudo, tá? Não consigo remover essa permissão, por exemplo, microfone. O aplicativo tem permissão do microfone. E essa é uma permissão perigosa, tá? Porque invade a privacidade do usuário, tá? Não dá para mexer nas permissões, tá certo? A gente não consegue revogar as permissões, tá? Então o aplicativo já está funcionando com as permissões configuradas. Então, se eu clicar aqui em usar câmera, ele está usando a câmera, tá? É só isso que o aplicativo faz. Por outro lado, no Oreo ou qualquer dispositivo do Marshmallow para frente, tá? Com o API 23 para frente, eu tenho a seguinte situação. Ele pergunta se eu estou dando essa permissão ou não, tá? Isso aqui foi feito programaticamente, eu programei isso aqui no aplicativo, tá? Eu vou negar aqui, vou permitir que acesse a agenda e vou negar que são 2 de 5 que ele está pedindo. Estou negando aqui, ó, todas essas permissões aqui, tá? Ok. Bom, o nosso objetivo é dar uma olhada aqui nas configurações. Então, deixa eu achar as configurações aqui. Permissões, ó, já dá para fazer por aqui assim. Permissões. Aqui. Olha como muda o formato das permissões, tá? Então, vou retomando aqui, ó. Para o mesmo aplicativo, ó, as permissões aqui não são configuráveis. Por outro lado, aqui eu consigo, o usuário do dispositivo consegue fornecer e remover
a permissão a qualquer momento. Então, o nosso aplicativo não tem mais controle, não tem certeza se ele pode usar, por exemplo, a câmera, se ele pode usar o GPS, se ele pode usar o telefone. Então, isso é extremamente importante e nossa programação tem que prever isso quando nós utilizarmos algum recurso extra, um recurso do dispositivo. Tá? Aí, deixa eu voltar aqui para a nossa telinha de discussão, onde eu apresento essas ideias que a gente vê lá no Developers. Tem toda essa explicaçãozinha como é que funcionava, ó. Na instalação do aplicativo vinha o pedido de solicitação, se você aceitava, não aceitava, assim por diante, tá? Lá no Google Play. Agora nós temos esse modelo de solicitação de permissão, tá? Onde o usuário pode dar ou não, e pior dos casos, nunca aceitar a nossa permissão, tá? Bom, das permissões que nós temos, tá? Nós temos que considerar que algumas permissões são permissões chamadas comuns, tá? Que são permissões normais. E aí tem as perigosas. Então, permissão normal é aquelas mais comuns mesmo, que a gente vai usar de fuso horário, de internet, um monte de permissão. Aqui é tudo permissão normal. As que não invadem a privacidade do usuário são permissões normais. Tá? As permissões perigosas, elas são essas daqui, tá? Que elas invadem a privacidade do usuário. A permissão, ela está vinculada a um grupo. Tá? O que aparece para nós no dispositivo é o grupo de permissão dado. Mas se eu quiser apenas ler, por exemplo, do contato, eu vou pedir Read Calendar. Se eu quiser ler e escrever, eu tenho que pedir Read and Write Calendar. Então, só que o grupo que vai aparecer na telinha do usuário é só Calendar. Então, o usuário não tem que saber que vai escrever ou ler em si, no dispositivo. Ele sabe que ele deu permissão para acessar o calendário dele. Tá? E aí tem questões de privacidade, controle de espaços, etc. Câmera, contatos, tá? Localização, microfone, chamadas, que é o telefone em si, sensores, SMS e armazenamento. Tá? Essas são as permissões perigosas. Essas permissões, elas não são concedidas automaticamente. O usuário tem que explicitamente nos fornecer essas permissões. Tá? E detalhe, o próprio Developers ensina a gente a solicitar essas informações, tá? E também traz algumas sugestões, tá? Não bloquear o contexto do usuário, tá? Não fornecer, tem que fornecer educativas para o usuário, esclarecer o objetivo aqui é que o usuário saiba por que você está pedindo aquela autorização. E aí tem, principalmente nessa página aqui, várias orientações de como solicitar a permissão e, no caso de negação e etc., tudo que vai acontecer. Tá? Nós vamos ver isso mais um pouco na prática. Tá? Então, a minha sugestão é que vocês acessem o Developers, analisem, estudem um pouco as permissões do aplicativo. Tá? É a melhor fonte de referência que a gente vai ter, inclusive para o assunto. Tá? E está tudo disponível. Não cheguei a preparar slide, nada, porque eu ia copiar daqui para levar para um documento que pode ficar obsoleto em breve. Então, a minha sugestão é que vocês acessem realmente aqui o Developers e tirem suas próprias aprendizado daqui. Bom, então vamos mudar aqui para aquilo que interessa, para a nossa programação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente tendo um aplicativo que ele tem um botãozinho lá para tirar foto. O objetivo desse aplicativo é... Deixa eu só mudar a configuração, que acho que ele acredita que vocês estejam
aumentar a fonte aqui pelo menos, para que ninguém fique bravo comigo por conta do vídeo. Deixa eu ver, acho que agora já fica suficiente. Eu estou colocando na interface aqui simplesmente um botão para usar a câmera, tá? Não fiz restringir texto para mostrar exatamente aquilo que a gente está fazendo em um único lugar, tá? Esse aplicativo, ele roda, a única coisa que eu mudei nele aqui, ó, que o Build Gradle, eu mudei a versão mínima para 22 para ele poder rodar na versão 22, porque por padrão que a gente está fazendo aqui, o mínimo está vindo na 23, certo? Então eu estou baixei aqui para 22, tá, no Gradle, para poder atender também aplicativos da versão mais anteriores o Lollipop, efetivamente, do Android, para a gente visualizar os modelos de permissão. Bom, coloquei apenas um botãozinho aqui, posicionado na tela, tá, na parte superior da tela, e não tem segredo nenhum, tá? Talvez vocês estranhem que eu coloquei um método diferente aqui, ó, o onClick. É uma outra forma de a gente usar o clique do botão, tá? Isso implica que ao usar esse método, definir esse onClick, lá na Activity vai ter que ter um método public void usar câmera recebendo uma view como argumento, tá? A gente vai ver esse método lá. É a única diferença que eu coloquei aqui para simplesmente a gente ter uma visão diferente aí. Bom, para esse aplicativo, vocês perceberam lá que a hora que eu fiz a chamada, ele tem várias permissões solicitadas, tá? Olha aqui o que eu falei para vocês. Read and Write permissões de Read Write Calendar são permissões para o calendário. Se vocês observarem na lateral aí no nosso aplicativo, nós temos que só agenda. Lembram que era Read Calendar, Write Calendar era do grupo Calendar, que é agenda? Então ele só libera aqui, ó, a agenda. Tá? O usuário só sabe que é agenda. Contatos, tá? Read and Write contatos. Câmera, e aí ele coloca lá em ordem alfabética, tá? Aqui não está em ordem alfabética. Access Fine Location, que é para localização fina, aquela localização mais próxima. Gravar som, fazer chamada, tá? Essas permissões estão aqui no manifesto. Não significa que o usuário deu as permissões, tá? Mas elas devem estar aqui no manifesto, porque a hora que eu instalo o aplicativo, ele separa essa lista de permissões e aí o usuário vai conceder ou não as permissões, tá? Então, e a forma de colocar permissões primeiro, coloca no manifesto e depois trabalha com a programação disso, tá? Aqui no main, tá? Deixa eu sumir com essa telinha do lado. Vou primeiro mostrar o jeito que é mais comum de vocês visualizarem e o menos adequado a ser feito. Então, a minha sugestão vou mostrar aquilo que a maior parte das pessoas ensinam a fazer e vou falar para vocês não fazerem, tá? É uma recomendação do Google que não seja feito desse formato, tá? Por exemplo, o que eu fiz? Eu coloquei todas as requisições de permissão numa string, tá? Então, eu criei uma string, chamei de permissões, tá? E criei um vetor com essas permissões, tá? São constantes, então no manifest, permission, e aí eu coloquei exatamente as permissões que estão aqui, tá? Só excluir essa câmera dali, tá? Porque a câmera eu vou usar para fazer uma parte, a explicação correta das coisas como devem ser, tá? Aqui, isso significa o seguinte, tem um vetor com as permissões, não está funcionando nada. Contudo, olha o método onCreate. Na hora que cria aplicativo, eu mando verificar permissões. Verificar permissões, ó, eu estou fazendo um list, um array list para aquelas permissões que eu não tenho.
tá? Ou aquelas que eu vou requerer, tá? Essas são as permissões que eu vou requerer. Aí eu vou percorrer essa string aqui de cima. Então, para permissão lá no array permissões, eu vou fazer o seguinte, ó. Tem um método que é o check self permission, tá? Ele no context compat chama o método check self permission e passo a permissão para a activity que eu estou e passo a permissão. Se for diferente, ou seja, não for permission granted, ou seja, é denied, então a gente tem duas possibilidades aqui, ó. Então só para temos o denied ou seja, permissão dada, permissão negada, tá? Temos só essas duas opções. Se a opção for não for garantida, que não for dada, ou seja, poderia ser também igual denied, tanto faz, tá? Aí eu vou adicionar nesse list aqui, ó, tá? Nesse arrayzinho list aqui, as permissões que forem negadas. Por quê? As que estiverem negadas, eu vou pedir, tá? Então aqui eu estou pedindo 5. Se eu, por exemplo, colocar aqui que eu vou dar local já, ó, já autorizei local, tá? Ele não vai pedir local. Ou melhor, vamos fazer a primeira vez, depois a gente volta. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Caso ele tenha permissões ainda que não foram dadas, ou seja, a lista não está vazia, essa lista eu adicionei alguma coisa aqui, ele vai fazer o quê? Request permission. Tá? Para essa activity, qual permission? Aí eu estou transformando simplesmente ó, o nosso list num vetor de strings, de novo, tá? E passando aqui ó, esse request permission, que é um codezinho, tá? Uma constantezinha de code aqui, tá? Só para a gente poder tratar ela posteriormente. Tá? Quando eu rodo esse aplicativo, vou rodar ele na API 26, né? Ele vai rodar, não tem nenhuma permissão dada, ó, ele vai aparecer a janelinha. Ele vai estar pedindo, ó, você dá permissão de agenda? Eu vou falar, não, não dou. Você dá permissão para contatos? Ah, para contatos eu dou, permitir. Dá permissão para local dispositivo? Não. Dá permissão para áudio? Não. Dá permissão para chamadas? Não. Ok, o aplicativo está funcionando. Então, posso vir aqui, ó, vou fechar o aplicativo. Tá? Vou abrir o aplicativo novamente. Permissões. Olha só, agora são só 4 permissões que ele está pedindo. Tá? Por que ele está pedindo 4? Porque eu já dei uma. Tá? Eu já dei uma permissão para ele. Tá aqui, ó. Tá? Configurações, sistema, não é isso que eu quero. Cadê? Apps. Permissões. Permissões. Ele já tem permissão de contato. Então, o aplicativo já tem permissão de contato. Por isso, ele não está pedindo mais permissão de contato. Se eu permitir tudo, ó, tá? Só lembre que eu não coloquei câmera aqui. Permitir tudo. A hora que eu for lá olhar de novo, olha só, está tudo liberado. Tá? Todas as permissões que eu pedi. O usuário pode vir aqui cancelar a hora que ele quiser. Não tem nenhuma mais. Tá? Não ter nenhuma mais, fecha o aplicativo. Tá? Lembrando do ciclo de vida. Vamos abrir de novo o aplicativo. Ele vai lá pedir as 5 permissões novamente. Por que isso não é recomendado? Porque na main activity, aqui nessa activity, eu não estou usando todos esses recursos já de cara. Tá? Então, a ideia é que você não faça com que o seu usuário perca tempo fornecendo permissões em que ele não vai usar para qualquer coisa. Imagine que tem todo um monte de itens lá, mas o usuário não quer que você rasteia, por exemplo, a localização dele. Tá?
ele vai ter que, se você fizer desse formato no começo da aplicação, ele vai toda hora ter que negar, tá? A fornecer as permissões, tá? E às vezes você nem vai usar. O usuário vai ficar um pouco estressado com o seu aplicativo e provavelmente desinstala e você acabou de perder um usuário, tá? Então isso não é interessante. Então, sugiro, nunca peçam permissões assim, para abrir o aplicativo, tá? Peçam as permissões conforme o aplicativo vai ser utilizado, tá? Se você tem uma seção que o aplicativo, no exemplo aqui, tira foto, o usuário negou, você tem que informar, ó, o aplicativo vai funcionar, porém ele não vai tirar foto. Tá? Então você informa limitações, não joga o seu usuário fora. Mostra uma limitação do seu aplicativo se ele não der aquela permissão. Se ele der a permissão, aquela situação se torna diferente. Tá? Então essa é a forma errada da gente fazer. Tá? Não recomendada, não vou dizer nem errada, não recomendada, não é o adequado. Tá? Funciona? Tá lá. Agora vamos pensar na forma correta. Tá? Eu coloquei um botãozinho aqui, ó, usar câmera. Tá? Ele simplesmente vai usar câmera. Usar câmera, na verdade, vai mostrar um toastzinho aqui, ó, falar, diga X. Tá? É a única coisa que ele vai fazer, não estou abrindo câmera, o objetivo do aplicativo não é esse, é só mostrar a questão das permissões. Lembra que eu implementei um métodozinho lá na interface chamado usar câmera? Eu coloquei lá no OnClick. Então, ele tem que, se vocês quiserem implementar nesse formato aqui, pode. Observe que aqui ó, não tem mais implementando a interface. Tá? Estou simplesmente, quando clicar naquele botão, ele vai passar o botão aqui na view. Deveria ter verificado, mas não perdi muito tempo com ele. Tá? E aí vou explicar esse código, vai estar disponível para vocês, tá? Mas eu vou explicar ele por partes. Tá? O que eu estou fazendo? Clicou no botão usar câmera, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar se você tem permissão para usar câmera. Tá? Então ele vai lá no context compat, chama o método check permission, é o mesmo método lá que eu fiz em cima. Tá? Passo o activity, contexto que eu estou, e passo qual permissão que eu quero verificar. Tá? E vejo se ela foi uma permissão dada ou não. Se ela foi dada, essa permissão o aplicativo tem, o que ele vai fazer? Tira foto. Tá? Então, se por exemplo, câmera, tá? Foi a única permissão dada aqui, ó, ele não vai pedir mais nada. Tá? Tá vendo? Eu recriei o aplicativo, ele voltou. Usar câmera, olha lá, diga X. Ele não pede, o usuário não vai se ficar nervoso com essas requisições. Tá? Usou câmera. Tá? Por outro lado, o usuário pode não dar essa permissão. Não dar essa permissão tá? E aí eu vou fazer a pior coisa para o desenvolvedor aqui, ó, que depois a gente volta, refaz isso. Não dar a permissão, ó, ele vai mostrar uma mensagem, vai explicar por que eu preciso de permissão e etc. Tá? Vamos lá. O aplicativo não tem permissão para foto, então eu vou cair nesse else aqui e vamos trabalhar com ele. Existe uma situação, eu vou ter que desinstalar o aplicativo agora para poder mostrar isso para vocês. Tá? Desinstalar e vou reinstalar o aplicativo para poder mostrar isso aqui. Opa, eu vou fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, eu vou tirar esse verifica permissões aqui, ó, porque não é o objetivo que a gente quer que isso aconteça. Vamos fazer a parte adequada, reinstala lá o aplicativo. Vou ter que desinstalar de novo. Deixa eu desinstalar de novo.
instalar ele novamente para não ter nada de diferente aqui. Então ele só está usando câmera, tá? Só que não, observe que não pediu nenhuma permissão, tá? Ele está funcionando de forma adequada agora. Não pediu nenhuma permissão para o usuário ainda. A hora que eu apertar o botão usar câmera, ele vai verificar e o aplicativo não tem permissão para tirar foto, para usar a câmera, tá? Então ele não vai tirar foto. Então eu venho aqui, ó, e pergunta, ó, o aplicativo permissões, tira foto? Não, não quero, nega. Neguei. Quando eu perguntar de novo, olha o que aconteceu, mudou uma mensagem. O que eu estou fazendo com essa mensagem? O usuário negou uma vez. O sistema Android ele controla isso para a gente, tá? Se o usuário negar uma permissão, nós temos que informar o usuário de forma educativa daquilo que vai acontecer com o aplicativo sem aquela permissão, tá? Então, eu estou dando uma mensagem aqui falando, ó, o aplicativo precisa para poder tirar fotos. Negar isso aqui vai acontecer do aplicativo não mais funcionar esse recurso, o aplicativo vai ficar limitado. Então, usem um texto explicando o motivo de você querer fornecer. Você pode até fornecer a permissão e ele negar de novo. Não está usando. Ah, eu vou fornecer. Explico de novo. Não vou. Agora não quer. Você quer usar a câmera? Só que tem que fornecer. Aí você permite. Ao permitir, diga X. Ele já usa. Tá? Aí ele não vai precisar mais. Ah, mas o que acontece se o cidadão vier aqui e remover essa permissão de câmera de novo? Tá? Ele pode fazer isso a hora que ele quiser. Usar câmera? Tá lá. Ele quando ele negou uma vez, essa mensagem sempre vai acontecer. Tá? Somos nós que programamos isso. Tá? Se ele pode permitir ou não permitir, independente, isso vai acontecer. Vamos lá entender o código agora disso tudo. Então nós temos a permissão negada, o aplicativo não tem permissão, caímos nesse else aqui. Esse método aqui, o should show request permission return, ele é um método chamado quando o aplicativo já teve negado uma permissão. Tá? Qual a permissão que eu quero verificar especificamente? A permissão de câmera. Tá? Sendo a permissão de câmera, ele vai verificar se a permissão de câmera já foi negada uma vez. Ah, não foi negada uma vez? Legal, então ele pede autorização. Tá? Pedir autorização aqui, ó, é o mesmo formato, eu estou pedindo uma autorização, vou quebrar aqui em linhas, para ficar fácil de visualizar, então, mas é o mesmo pedido que nós fizemos lá no formato errado, tá? Então é o mesmo critério aqui, ó. O que está sendo feito? Eu chamo o método requestPermissions, tá? O Android se vira com isso, para essa activity, passo numa string quais permissões eu quero, tá? Por exemplo, se for agenda, eu passo aqui as duas, né? O read context e write context, ou read calendar e write calendar, eu passo aqui as permissões necessárias e passo o meu código permission, tá? O meu códigozinho lá, minha constantezinha que está lá em cima. Bom, isso se acontece que tenha sido a primeira vez que o usuário negou a permissão. Caso o usuário tenha negado outras vezes a permissão, tá? Eu vou mostrar uma mensagenzinha para ele, tá? Tudo isso aqui é para mostrar aquela caixinha de alerta lá, de educativo para ele, tá? É uma telinha, um pop-up, né? Pode chamar um pop-up, que mostra uma forma educativa para ele, tá? E o que eu estou fazendo aqui, ó? Então, cria um alert, tá? Configura a mensagem. Aqui tem uma mensagem educativa. Eu não te extraí as strings para que vocês visualizem onde eu estou colocando o texto, tá? Então,
criei a mensagem, passei o texto que tiver. Então, no aplicativo correto, extraem isso aqui para um recurso de strings.xml. Coloquei o botãozinho Positive, tá? Que é o botãozinho de fornecer. Então, desejo fornecer a permissão. Legal. Então, aí implementei o on-click desse botão, que chama exatamente lá a requisição para a câmera. Tá? Caso ele seja negativo, simplesmente ele está fechando a caixinha de diálogo. Tá? E para finalizar, um showzinho aqui para exibir a caixinha de diálogo. Observe que eu fiz um baita trabalho aqui para apresentar uma caixinha de diálogo. Tá? E não foi só. O usuário pode fazer isso aqui à vontade. Quando um método que a gente vai tratar é o OnRequestPermissionResult, tá? Da mesma forma que o OnActiveResult, esse método funciona igual. Tá? O que eu estou fazendo? Estou tratando aqui se o code é o request code, o request permission, aquela constante que eu defini lá no comecinho da minha activity. Tá? Ele me passa aqui um request code como inteiro, passa para mim um vetorzinho de permissões e passa para mim um vetorzinho indicando se foi fornecida permissão ou não. Então, a posição 0 desse vetor aqui é equivalente à posição 0 desse vetor aqui. Então, ele passa 2 vetores. Então, eu vou percorrer todos as posições do vetor e estou verificando aqui se algum deles é a câmera. Sendo a câmera e estando a permissão fornecida, aí eu disparo o tirar foto. Tá? Então, observando aqui, quero fornecer. Tá? Ao fornecer, tá? Essa permissão, ele já tira a foto. Ele chegou aqui. Tá? Então, agora ele vai sempre tirar foto. Tá? Vamos lá. Uma consideração importante que nenhum desenvolvedor de Android gostaria que acontecesse, mas o Android não foi feito para vocês e sim para o usuário. Usar câmera, tá? Foi negado já uma vez, então ele volta aqui. Se eu clicar em fornecer, perguntar aqui, não perguntar novamente e negar, vocês podem clicar esse botão a vida inteira, que não mais será solicitada permissão e não mais vai ser feita essa atividade. É o fim? Não. Se o usuário vier aqui e ativar a câmera de volta, o nosso aplicativo volta a funcionar. Fora isso, é só o controle do Android que vai permitir o uso do dispositivo daquele recurso. Tá? Então, a forma correta de solicitar a permissão é, a hora que você precisa, verifica se você tem direito, se não tiver, pede. Se o usuário já tiver negado, explica para ele por que você precisa daquela permissão, seja claro, tá? Por que aquela permissão é importante. Não trave o aplicativo de falar, não, o aplicativo não vai funcionar se você não me der essa permissão, porque ele vai desinstalar, tá? E trate lá quando for ter o retorno da activity, tá? O retorno do request permission. Novamente, não saia verificando permissões em lote no começo cada vez que o aplicativo é iniciado. Tá joia? Bom, então, para esse momento, para essa videoaula, nós vamos ficar por aqui. Vamos ter mais assuntos pela frente. Conto com vocês nos próximos vídeos. Até mais, pessoal!